Olá, seja bem-vindo ao primeiro Assim Fala a Ciência, um novo programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A ciência, de uma quase invisibilidade, passou para o centro das notícias. Um estudo realizado em 2014 pela entidade reguladora da comunicação social e pelo Instituto Gulbenkian de Ciência revelou que apenas 1% do tempo dos telejornais em horário nobre, nessa altura, era dedicado à ciência. Um estudo semelhante feito hoje revelaria com certeza um panorama diferente. Com a Covid-19, a ciência e os cientistas ganharam reconhecimento e protagonismo. Poucos duvidam que a esperança está na ciência. Assim Fala a Ciência será transmitido todos os dias da semana, às 19 horas, através das redes sociais. Mas pode depois também ser visto em qualquer altura. Diariamente temos um convidado, um cientista. O meu convidado de hoje é Tiago Carvalho, imunologista e coordenador do programa de doutoramento da Fundação Champalimau. Foi também vice-comissário da exposição acerca de Darwin na Gulbenkian em 2009 e escreve resumos semanais para a revista Nature Medicine sobre o estado atual da investigação em Covid-19. Bem-vindo, Tiago Carvalho. Obrigado, Davi. Boa tarde. Tiago, o médico português quinhentista Garcia da Horta escreveu na sua obra O Colóquio dos Simples e as Drogas da Índia que o que hoje não sabemos, amanhã saberemos. Com a profusão de resultados e investigações sobre a Covid-19, poderemos hoje dizer o mesmo? Acho que sim. Parte do problema é o volume do que sabemos e a qualidade do que sabemos, que é preciso, que está a acontecer a uma velocidade bastante atípica e acelerada, mas sim, vão ficar de pé os resultados sólidos e amanhã saberemos muito mais do que sabemos hoje. E como referes tu fazes um resumo semanal para a revista Nature Medicine a propósito dos desenvolvimentos na investigação em Covid-19. E referes no teu resumo semanal, e é amplamente conhecido, que a Universidade de Oxford está agora a começar ensaios clínicos em seres humanos para uma vacina para a Covid-19. Que vacina é esta e para que é que servem estes ensaios que estão agora a ser realizados? Ok, a Universidade de Oxford começou há poucos dias ensaios em seres humanos de uma plataforma que eles já vêm a testar há algum tempo. Portanto, uma das razões pela qual isto aconteceu tão rápido é que o mesmo grupo e empresas que colaboram com este grupo já estava a desenvolver esta plataforma, que já vamos falar o que é, para outros coronavírus e já inclusive tinha resultados preliminares em humanos para alguns deles. A vacina desenvolvida lá é uma vacina de um adenovírus, portanto um vírus diferente deste, mas o qual sofre, que originalmente é de chimpanzés, e que sofreu várias modificações. Uma delas, primariamente de segurança, foi inativar a capacidade desse vírus de se replicar independentemente, portanto ele só pode ser crescido em culturas celulares específicas, e mais pertinente para este caso, colocou-se lá dentro genes do spike, portanto, desta proteína de superfície do vírus SARS-CoV-2, que temos tanto ouvido falar, e que é fundamental na sua interação com os tecidos e as células do hospedeiro, e que é fundamental principalmente na invasão das células por este vírus. Portanto, é uma vacina que já, vamos dizer que a vacina é nova, mas a ferramenta, a plataforma, já foi usada em ensaios em primatas e até em humanos, no caso da MERS, e que, portanto, já tem algum do seu perfil de segurança conhecido, pelo menos o que nós chamamos do vetor, o esqueleto, onde se inseriu a proteína, o gene da proteína do SARS-CoV-2. Por conta disso, respondendo a segunda parte da sua pergunta, este ensaio colapsou, vamos dizer, duas etapas do que seria o desenvolvimento clínico normal. É um ensaio misto, fase 1, fase 2. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a fase 1, que é normalmente um ensaio pequeno, de segurança, que não tem a ver com a eficácia, só que isto não é só para vacina, para os remédios, são ensaios que são feitos em grupos pequenos, de pessoas saudáveis, e nós queremos basicamente saber com ensaios de fase 1 se o remédio em si, ou se a vacina, ou se a droga é ela própria tóxica ou tem perigos para a saúde evidente.
como a plataforma já tinha sido testada, este ensaio começa já com um número bastante grande de voluntários, cerca de 1.100 voluntários. Metade vão receber uma vacina controle, só para controlar os níveis de ativação. E é um ensaio que tem um desenho com vários pontos de avaliação ao longo do ensaio, que também são bastante incomuns, mas tem a ver com com a urgência que vivemos. O ensaio não se sabe quando teremos resultados além do perfil de segurança da vacina, porque o que nós queremos mesmo saber, que é se ela protege contra a infecção, vai depender muito do ritmo da infecção natural, porque o ensaio não está desenhado para ser um que nós chamaríamos de um estudo de challenge, de desafio, não? Quando nós damos a vacina ou o medicamento e depois introduzimos o agente. O que o ensaio está desenhado para fazer é seguir estas 1.100 pessoas e, além de acompanhar o perfil de toxicidade e segurança e de acompanhar os parâmetros das imunoglobulinas, etc., no sangue, vai tentar perceber em qual ponto se notam diferenças, se é que se notam diferenças na infecção natural das pessoas no grupo controle e nas pessoas com a vacina experimental. É um pouco perverso, mas vamos dizer, quanto pior for a situação no Reino Unido, mais rápido vamos ter resultados deste grupo, porque ele depende da taxa de transmissão comunitária do vírus naquele país. Mas já se falou até em fazer ensaios de challenge, de desafio para este coronavírus, não para esta vacina, mas Sim. de facto infectar propositadamente voluntários que tivessem tomado uma vacina experimental, justificar-se-á neste caso avançar com esse tipo de ensaios clínicos mais radicais e eticamente mais complexos? Pois, aí é muito mais difícil discutir. Este ensaio, vamos dizer, está desenhado de um ponto de vista ético bastante seguro, desde que a vacina não tem ela própria efeitos inesperados, mas há um certo nível que nós só sabemos quando efetivamente testamos nas populações. Agora, eu acho os outros ensaios, os ensaios com infecção deliberada, com o que chamaríamos de desafio, pelo menos em inglês, são muito mais difíceis, porque o perfil de risco desta doença é bastante complicado. Não? O que nós estamos a ver é várias pessoas com vários tipos de sintomas diferentes. Aquela ideia inicial de que teria um perfil etário bastante rígido, vamos dizer, não se verificou em vários países. O perfil da doença varia muito de acordo com o local, com as características de saúde e outras da população. Portanto, eu sei que há discussões desse tipo em outros ensaios, e há vários ensaios em andamento. Já vamos em mais de meia dúzia dos ensaios que já começaram testes em humanos, mas são eticamente difíceis, vamos dizer. Portanto, não és favorável a este tipo de ensaios em que se expõe ao vírus propositadamente os voluntários do ensaio clínico, mesmo neste caso? Na minha opinião pessoal, não. Aqui é uma questão ética, não científica. E entram várias outras. Quem são os voluntários, se isto tem um incentivo econômico, portanto, se vamos acabar pescando pessoas desesperadas, vamos dizer, para isto. No passado, não estou a dizer que é o caso agora, mas no passado, populações que não tinham grande escolha, como, por exemplo, prisioneiros, foram usados em ensaios de maneira eticamente questionável e por aí afora. Eu não conheço os protocolos deste tipo no momento, mas são complicados do ponto de vista ético. Para além desta, há várias vacinas a entrarem em ensaios clínicos em seres humanos. Portanto, o facto de haver várias, apesar desta parecer ser a mais avançada, porque já é uma tecnologia testada, isto é motivo para estarmos mais otimistas, temos este número já razoável de vacinas a entrar em ensaios clínicos, ou muitas delas terão, de facto, apressado um pouco a entrada nesta fase, até por motivos de uma certa visibilidade das empresas e das entidades que as propõem? Bom, o que nós temos são várias classes de vacina que estão sendo testadas e várias delas, embora tenham resultados experimentais em modelos animais muito interessantes, não tem correspondente no plano de vacinas normal.
portanto, são tipos de vacina, e já vamos falar um pouco mais em detalhe, mas que nunca efetivamente foram usadas em campanha de vacinação. São ideias muito interessantes. Por exemplo, a primeira que surgiu na imprensa foi a Moderna, com uma vacina baseada em ácidos nucleicos do vírus, que faz sentido, que tem resultados experimentais em modelos animais interessantes, mas que não corresponde a nada que tenha sido efetivamente usado numa campanha de vacinação em massa. Depois temos um par, por exemplo, na China, em Shenzhen, que são vacinas que eu não conheço ninguém que ache que sejam uma boa ideia, que são vacinas baseadas na manipulação genética de células do próprio doente ou do próprio, vamos dizer, da pessoa, do paciente, e depois a reinfusão destas células, ou depois de uma ativação in vitro, ou uma combinação de ativação in vitro mais modificação genética dessas células. Este tipo de terapia se usa no cancro e custa, às vezes, $1 milhão por doente no cancro. São processos extremamente intensivos, portanto, como base de uma campanha de vacinação, numa pandemia, não me parecem ser boas ideias. A minha opinião... Portanto, das várias tecnologias usadas em candidatos a vacinas, a melhor tecnologia, talvez a mais promissora, seja usar um outro vírus disfarçado de coronavírus, como é o caso da vacina de Oxford. Talvez nem isso. Eu pessoalmente, isto estamos aqui a escolher cavalos antes da corrida, mas eu pessoalmente diria, e conversando com algumas pessoas na área, não estou sozinho nisto, é que as vacinas que são as mais clássicas, que são as baseadas em inativação do vírus, portanto, crescer o vírus e inativá-lo com algumas modificações ou não, que são o tipo de vacinas que nós temos grande experiência de produzir em massa, que nós sabemos que o custo é tolerável, são as que me dão assim mais esperança a curto prazo, mas isto não será necessariamente verdade, mas eu acho que nisto, por outras razões também, porque na vacina que nós estivemos a discutir, a de Oxford, escolheu-se uma proteína do vírus, o único antigênio do vírus que está nesta vacina é o spike, é uma proteína viral, o gene de uma proteína viral. Pretende, obviamente, enganar o sistema imunitário e fazer com que o nosso sistema imunitário se prepare para o contacto com o vírus real, reconhecendo... Pois, mas o que acontece esta sequência está sob enorme seleção, porque é ela que liga as células para entrar e ela é o alvo de grande parte dos anticorpos que se notam nas pessoas nos exames serológicos. Portanto, seria um ótimo candidato para, por exemplo, diversidade, para se perder a reatividade. A vantagem de uma vacina que seja o vírus ele próprio inativado, e mais uma vez, isto é a minha opinião, é que tem ali todo o universo de antígenos daquele vírus. Portanto, tem uma riqueza, vamos dizer, de alvos maior. Com o vírus real ativado. Mas isto, obviamente, que vamos ver. Mas essas vacinas com vírus inteiros para coronavírus têm levantado problemas, especialmente se pensarmos com o vírus da SARS, problemas de imunopotenciação, não é? Portanto, problemas de efeitos secundários colaterais bastante indesejáveis e questões de segurança. Pois nós temos poucos resultados nisso em SARS e em MERS, e são estudos que tiveram muita atenção por razões óbvias agora, mas que são estudos em alguns modelos animais e muito poucos estudos. Portanto, é uma preocupação legítima, muito grande, mas nunca houve uma grande... isto nunca passou a fase de testes em larga escala em humanos, no SARS ou no MERS. E, portanto, alguns estudos, não todos, tiveram, vamos dizer, bandeiras vermelhas desse tipo, e certamente é uma preocupação e é uma coisa que todos temos em mente. Mas como, neste caso, boa parte do foco também eram nas spike proteins, em princípio, o efeito pode ser um risco em qualquer uma das estratégias de vacinação que visem esse mesmo alvo. Muito bem. Outra questão. Vamos para falar então de comorbilidades. Desde o início da crise da Covid-19 que a hipertensão arterial
e os medicamentos que elas estão associados têm sido apontados como fatores que agravam o risco de doença grave, mas tem havido alguma confusão. O que é que nós sabemos sobre isso? Bom, o que aconteceu no começo da epidemia foi uma ideia teórica baseada em alguns dados muito esparsos e não em dados de pacientes, que talvez bloqueando um braço do sistema da angiotensina com drogas comuns, haveria uma compensação e uma elevação de expressão de proteínas do tipo ACE2, não sei como é que estamos a dizer, a ACE2, o receptor para o vírus nas células. Primeiro que eu saiba, isso nunca foi confirmado de fato, mas é uma ideia muito interessante e além do interesse teórico, obviamente, uma ideia que tem muitos perigos, mas empiricamente o que aconteceu desde então foram grandes estudos retrospectivos. O que isto quer dizer? Quer dizer que não são ensaios clínicos, são estudos onde se vai aos dados dos pacientes e se vai aos questionários sobre as pessoas, onde as pessoas respondem que tipo de medicamentos tomaram, se têm ou não hipertensão, e tenta-se fazer uma associação ao que aconteceu com estas pessoas na clínica. É muito importante que as pessoas percebam, como estamos a falar de medicamentos comuns, que isto são correlações estatísticas. Portanto, ninguém deve olhar para um estudo desses e tomar uma decisão sobre os próprios medicamentos. Não se acha que isto pode se aplicar ao seu caso, é preciso falar com o seu médico, porque esses estudos têm vários controles internos de tentar se equiparar. A idade das pessoas, o sexo, etc. E os resultados variam de acordo com todos esses parâmetros. Portanto, fica aqui uma nota de cautela extremamente importante, que é, olhando simplesmente a conclusão geral do estudo, você não sabe em qual categoria você se encaixaria, porque você não sabe em qual parte deste mosaico de outros fatores você, enquanto doente, está. Então, por favor, não olhem para isto e tomem decisões a respeito dos seus próprios medicamentos. Mas, entretanto, o que nós temos mais ou menos claro agora, com 2 estudos com um grande número de pacientes, é que não parece haver um risco acrescido de doença severa ou mortalidade para os doentes que tomam este tipo de medicamento para hipertensão. Isto parece estar razoavelmente claro. Há uma parte estatisticamente um pouco menos clara e que não se reproduz em todos os estudos, de que talvez haja um pequeno efeito protetor, mas essa parte de maneira nenhuma está robusta, vamos dizer, e os estudos na China e em Nova York não chegam a conclusões idênticas a esse respeito, mas os 2 estudos não apontam riscos acrescidos. Se há ou não uma pequena, minúscula proteção, ainda vai ser preciso muito mais dado, mas pelo menos deve servir para tranquilizar um pouco as pessoas que tomam estes medicamentos, e eu sou uma delas, de que não parece ter nenhum risco acrescido pelos dados efetivos. Portanto, era uma ideia extremamente interessante. E continuas a tomar? Sim. Claro. Também há um estranho sintoma associado à Covid-19, que é a ausência do sentido de cheiro. Por que é que isto acontece? Tem a ver com os receptores a que o vírus se liga? A verdade é que, neste caso, nós não sabemos ainda. Há alguns sistemas experimentais que mostram uma possibilidade de infecção direta de células do epitélio nasal e é possível que seja o caso. Também temos pessoas que trabalham com doenças respiratórias agudas a dizer que isto não é tão assim infrequente na fase muito grave de inflamação respiratória. Temos no estudo recente na Itália, com uns números um pouco maiores do que o usual, onde as pessoas responderam ao questionário se tinham ou não perdido o sentido de cheiro ou de gosto. Um dado interessante nesse estudo é que 60% das pessoas disseram que sim, que estavam com alguma anomalia no cheiro ou no paladar, mas metade dessas pessoas também responderam que sim, estavam com o nariz entupido. Então, como nós sabemos primeiro, que estes 2 sentidos são interdependentes, é possível, em estudos controlados, separar o gosto dos odores, porque nós temos coisas muito básicas na língua que não dependem do nariz, mas a maior parte do que as pessoas consideram o gosto complexo tem a ver também com o cheiro.
Portanto, há aqui uma série de coisas, há uma possibilidade de que em algumas pessoas existe uma infecção direta de células responsáveis pelo olfato, mas também há uma série de indicações que isto é parte de uma síndrome inflamatória aguda e que não seria a primeira vez que se vê isto. E depois temos este tipo de dado onde simplesmente se vê que, pronto, metade do grupo talvez se explique simplesmente por ter o nariz entupido, mas é bastante consistente em vários países este tipo de resultado. Muito bem. Falemos agora de velhos medicamentos que estão a ser avaliados para tratar a Covid-19, ou seja, medicamentos que são usados para outras doenças e que estão neste momento a ser experimentados ou já foram experimentados no tratamento da nova doença. No curto prazo, a nossa esperança de um tratamento poderá estar aí, nesses velhos medicamentos? Sim e não. Eu acho que o que a maior parte da comunidade que trabalha na área farmacêutica estaria de acordo é que ter assim uma cura que sai de uma prateleira neste momento, de um medicamento que servia para calvície ou para pronto, um exemplo neutro, é muito difícil. O que se espera mais desses estudos é que um grupo de pacientes, ou pelo menos os casos severos, apresentem pequenas melhoras com estes medicamentos. Isto a expectativa é realista. E essa expectativa é muito importante porque o que nos dizem as pessoas nos cuidados intensivos, os médicos a tratarem destas frentes mais agudas, é que qualquer redução de 20% ou 30% na taxa de pessoas que precisam de ser internadas seria já a diferença para muitos hospitais entre o hospital quebrar ou funcionar de uma maneira razoavelmente normal. Uma das pessoas que mais escreve nesta área, já muito antes desta epidemia, o Derek Lowe, no blog da Farmácia da Science, que é uma pessoa da área há muito tempo, compara um pouco isto como entrar no Aqui ou uma loja de ferragens, começar a jogar coisas dentro do carrinho de compra e depois chegar em casa e experimentar colocá-las no cortador da relva e esperar que alguma delas funcione como a peça original. Pode acontecer um milagre, seria espetacular, mas o mais provável é que alguma destas drogas talvez dê uma pequena melhora em um grupo de pacientes. Por que isto está a acontecer desta maneira? Por causa daquela questão da fase 1 que nós falamos. Porque a grande vantagem de se experimentar estas drogas é que se salta a fase 1. Estas são todas drogas que já foram testadas para segurança e toxicidade. Portanto, podemos testá-las já diretamente em doentes. E há algum desses velhos medicamentos que mesmo para reduzir só 20% ou 30% a doença mais aguda, que tenha apresentado até agora resultados promissores consistentes? O problema aí é a palavra consistente. Nós temos muitos relatos a se contradizerem. Um grande problema é que a maior parte são estudos do que se chama, por exemplo, de compassionate use, que é a pessoa está em fase muito crítica da doença e se dá o medicamento e não há grupos de controle neste caso. Portanto, hoje mesmo tivemos a notícia de uma das moléculas mais promissoras, que era um anticorpo monoclonal contra o receptor da interleucina 6, que ainda pode vir a funcionar, mas em um pequeno estudo que contradiz outro, e este estudo agora é um estudo controlado. Os resultados, isto é o que é mais interessante, os resultados em termos do que aconteceu com os pacientes é muito parecido entre os dois estudos. A diferença é que agora com o grupo controle se vê que os resultados não diferem do grupo controle deste último estudo. O estudo anterior era observacional e aí se comparava com o geral dos pacientes. E por que isto pode dar erro? Porque esta é uma doença nova, porque há um problema em definir estágios de doença, há um problema de definir tratamentos anteriores dos doentes nos estudos e coisas deste tipo. Portanto, tudo isto pode ser completamente verdade, mas quando se faz um estudo com um grupo controle, controla-se que as pessoas estão a ser tratadas no mesmo estágio da doença o mais que possível, equiparam-se as idades, o sexo, etc., e coisas deste tipo. Portanto, é perfeitamente possível que os dois resultados sejam verdades. Tem sido também, para quem acompanha, uma montanha-russa em termos de uma molécula chamada Remdesivir, que é uma droga que não é propriamente velha, mas não foi feita para isto, foi uma tentativa de desenvolver um fármaco para o ébola, onde não funcionou. É uma droga que, ao contrário do antirreceptor de IL-6, que é uma droga que busca melhorar os sintomas do paciente, portanto a molécula-alvo é uma molécula do nosso corpo,
isto é mesmo uma tentativa de interferir diretamente com a replicação do vírus. E estamos a ter semanalmente resultados contraditórios com esta molécula, portanto, ainda não sabemos. Também foram testados alguns medicamentos que foram desenvolvidos e que são usados contra o HIV, mas estes sumiram das notícias e, portanto, não sei se por boas ou mais razões. E novos medicamentos? Há algum que possa ter um percurso mais rápido até chegar aos doentes? Isto já é muito mais difícil, porque um novo medicamento tem um longo tempo de desenvolvimento. Não só é preciso identificar o alvo, identificar o medicamento, passa por várias fases. Portanto, uma coisa antes de ser testada em pessoas tem que ser testada em modelos animais, modelos pré-clínicos, tem que depois passar pelos testes de segurança. Portanto, há imensas empresas a experimentarem, a fazer screenings deste tipo. Mas há que se pensar que tudo aconteceu ao mesmo tempo. É uma solução para daqui a anos, eventualmente, tudo o resto falhar. E temos que pensar também que está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, nós estamos, ao mesmo tempo, tentando identificar quais são, por exemplo, os bons modelos animais para se estudar essa doença. Quais são os bons sistemas celulares para se estudar essas doenças. Portanto, é diferente se fosse uma doença estabelecida, e que nós soubéssemos exatamente quais são as etapas que queremos vencer. Neste momento, há grupos que estão a investir 100% do seu esforço, por exemplo, em desenvolver um bom modelo para que se possa fazer perguntas de uma maneira segura em animais, antes de se chegar a humanos. Mas temos que pensar que, especialmente nós, presos em casa com crianças, que pode parecer que estamos aqui há algumas décadas, mas são poucos meses desde que se identificou esta doença. Estamos desde janeiro que se identificou o agente e que se sequenciou o genoma. Portanto, nesse meio tempo, é preciso criar tudo, os reagentes, é preciso identificar os alvos, já identificamos alguns bons alvos, o que é um ótimo começo, mas está tudo a ser validado em paralelo, o que cria alguns problemas. E o que é que sabemos sobre, também se fala muito na vacina BCG e no seu eventual efeito de proteção contra o novo coronavírus. O que é que nós sabemos sobre isso? Nesse momento, que eu saiba, não há nada convincente nisto. Houve um estudo teórico preliminar baseado em dados que foram coletados pelo World TB Atlas. A pessoa que coletou esses dados, logo a seguir, escreveu um artigo muito bem escrito no Forbes, a dizer que o estudo não conseguiu ter controles mínimos, o estudo agora com incidência de SARS-CoV, de comparar populações com demografias parecidas, com status socioeconômicos parecidos, portanto, há diferenças maiores entre o subcontinente indiano e alguns países europeus do que só a BCG, e a idade das pessoas com que os dados estavam a lidar. Portanto, esse estudo, eu diria, sofreu um processo, não de crítica, mas de espancamento pela comunidade epidemiológica, e acho que, a menos que surjam dados novos, não sobrou nada dele. E em relação a outros estudos epidemiológicos, há muitas dúvidas quanto à real prevalência da Covid-19 e em relação ao número de casos não diagnosticados. O que é que nós sabemos sobre isso e como é que essa questão pode ser investigada? Bom, a primeira parte dessa pergunta, eu acho que era ótimo ter um especialista em saúde pública ou alguém de epidemiologia para responder. Então, eu vou saltar. Acho que há algumas perguntas que nós devíamos referir aos colegas da área. A segunda pergunta, há algumas questões mais assim qualitativas, que, por exemplo, nós queremos saber e que dificilmente terá uma resposta única para todos os países, mas que é, por exemplo, se nós soubermos o número, nunca saberemos o número real de pessoas infectadas, não vamos ter estimativas cada vez melhores, mas isto é como qualquer processo de amostragem populacional, nós vamos refinando a nossa ideia do que seria uma aproximação do número real, mas obviamente que quando comparamos esse número com o número de mortes atribuídos à doença, nós vamos tendo uma ideia cada vez melhor da taxa real de mortalidade da doença. E acho que isso é uma coisa que, obviamente, nos interessa a todos saber. Para avaliar a imunidade do grupo de uma população à Covid-19, que será no limite aquilo que nos poderá resolver o problema,
será necessário avaliar a percentagem da população que está imune, ou seja, que tem anticorpos contra a doença, e se esses anticorpos realmente previnem a doença. O que é que nós sabemos hoje sobre isso? Pronto, aqui acho que vamos devagar, porque acho que a pergunta deveria começar ao contrário, que é quais são as evidências de que temos boa proteção por anticorpos contra este agente. E neste momento nós não temos evidência direta deste tipo. Nós temos algumas indicações, mas nós pura e simplesmente não sabemos qual é o grau de imunidade que a infecção confere às pessoas. E também acho importante que se considere que esta pergunta provavelmente não tem uma resposta unitária. Portanto, algumas pessoas estão a fazer altíssimos níveis de anticorpos, algumas pessoas estão a fazer níveis muito baixos de anticorpos. E um dado, claro, interessante do ponto de vista científico e preocupante do ponto de vista da sua interpretação é que a única correlação clara que eu sei, pessoalmente pelo menos, que não sei se mais alguém terá visto algo diferente nos últimos dias, é que a única correlação razoavelmente clara que vemos é que o nível de anticorpos tem uma correlação com a severidade da doença. Isto pode querer dizer muita coisa, mas também o reverso disto é que há muitas pessoas que estão a ter vamos dizer, um ótimo Covid-19, que estão a se recuperar rápido, que são pessoas predominantemente jovens, e que fazem muito poucos anticorpos, em alguns dos estudos no limite de detecção. Portanto, nós não sabemos se as pessoas que estão com um alto nível estão imunes, nós não sabemos se as pessoas que fazem um nível baixo estão imunes. É muito importante, quando as pessoas estão a considerar a taxa de quem está infectado na população, é que se as pessoas que tiveram contato com o vírus, mas fizeram uma resposta, vamos dizer, inicial muito boa, muito forte, de maneira que não se formou uma boa memória imunológica, o que é inteiramente possível, nós vamos ter alguns problemas com vários destes modelos. Portanto, isto, infelizmente, eu sei que é muito frustrante, mas é uma daquelas coisas que é preciso dar tempo ao tempo. Nós só vamos saber se as pessoas são imunes à reinfecção quando tivermos casos conhecidos de reexposição. Não precisam ser estudos daquele tipo pouco ético que estávamos a discutir, vão ser certamente mais provavelmente, dados do tipo estatísticos e de associação, portanto, as pessoas que trabalham ou moram com pessoas infectadas e vamos conhecendo as taxas de infecção e comparando com os níveis de anticorpos. Mas, no momento, nós não temos dados do mundo real para fazer nenhum tipo de afirmação deste tipo. Há algumas indicações muito preliminares, promissoras, por exemplo, pequenos estudos mostrando que a transferência de plasma com altos títulos de anticorpos protegem, ou parecem proteger alguns doentes em estado muito graves, mas alguns doentes em termos de publicação, aqui estamos falando em 15 pessoas e, mais uma vez, em estudos onde não há um grupo controle, são tratamentos, vamos dizer, em estado muito crítico, onde não seria ético fazer um estudo de controle. Portanto, nós, neste momento, precisamos compreender o quão protetora é esta resposta. Nós sabemos de outros coronavírus que a resposta para este grupo de vírus não tem um histórico de durar assim muitos anos, como vamos dizer a varíola ou o sarampo ou outras doenças que seriam o ideal. Não quer dizer que não vai ser o caso neste caso, mas com os outros vírus desta família, o título de anticorpos vai caindo gradativamente a partir de uns 4 meses, dependendo do estudo ou do vírus em particular, e vão caindo de maneira muito heterogênea. Não é sempre importante lembrar isto. E a outra parte que é importante é dizer que a imunidade aos vírus também envolve vários mecanismos que não têm a ver com anticorpo ou que são, vamos dizer, colaboradores da resposta ao anticorpo. E nós não temos ainda dados suficientes sobre esse tipo de resposta, que nós chamaríamos de uma resposta celular em imunologia ao SARS-CoV-2. Nós sabemos em alguns estudos, por exemplo, de MERS, no estudo de mais longa duração, que é o tipo de resposta que se encontrou de maior duração, foi a resposta celular, não a resposta de anticorpo. Portanto, nós não sabemos se estamos a medir a coisa certa, mas como o MERS não teve um novo ciclo de infecção, foi uma doença extremamente aguda, muito bem controlada, com um par de milhares de casos, nós também só sabemos que estas pessoas têm este tipo de imunidade depois de 2 anos,
mas nós não sabemos se esta imunidade é protetora porque não houve um ciclo de transmissão a seguir ao que elas sofreram. Tiago, uma última pergunta. E acho que, desculpa, Davi, acho que esqueci, ou que faltou a primeira parte da pergunta, que é a da imunidade de grupo. Sim. Esta é uma parte que me preocupa imenso, porque eu acho que é a parte que está mais a ser suscetível à má interpretação, porque normalmente em questões de saúde pública ou em questões de imunologia de doenças infecciosas, falando de pessoas, de seres humanos, da vida das pessoas, nós até agora temos discutido a imunidade em grupo sempre no contexto de vacinação. Portanto, os estudos nesta área, em humanos, e as recomendações que eu saiba, obviamente posso estar a ignorar algum caso particular, mas que eu saiba até hoje, são estudos que focam na questão de qual é a taxa de vacinação que se tem que atingir para proteger, por exemplo, os idosos que não fazem uma boa resposta, ou os neonatos, ou as crianças muito pequenas, ou os imunocomprometidos. Portanto, é uma questão de qual é a taxa efetiva de vacinação que é preciso ter para a população estar imune como grupo. Que isto quer dizer que o vírus não encontra pontos para saltar de uma pessoa para outra na população. E que eu saiba, ninguém nunca cogitou a hipótese de deixar uma infecção correr para que isto se atinja naturalmente. E tenho visto exemplos que são absolutamente errados, que são exemplos de adaptação por seleção natural, fala-se aí na varíola e no Novo Mundo e coisas assim, que não tem nada a ver com isto, não? Estes são estudos que talvez se possa discutir no contexto dos coelhos na Austrália e coisas afim, talvez. E aí estamos a ter como aceitáveis taxas de mortalidades absolutamente enormes. E acho que aqui, para mim, e aqui a minha opinião como cidadão, temos coisas que não controlamos. Neste momento, nós não temos uma terapia efetiva para este vírus, nós não temos uma vacina que funcione e nós não temos o que fazer com os casos críticos. Isto é um limite que não tem a ver com a nossa decisão política. Obviamente que há custos econômicos e sociais enormes de tudo isto, mas grande parte destes podem ser resolvidos por decisões políticas nossas. Está no nosso alcance decidir fazer alterações sei lá, aos aluguéis, às taxas de juros, ao apoio às pequenas empresas, ao que for. São coisas que nós podemos resolver enquanto sociedade. Nós temos um limite absoluto no momento do que conseguimos resolver em relação a este vírus, porque simplesmente deixá-lo correr, sim, seria natural, mas todo o sentido de existência da medicina é contrariar a tendência natural, coisa natural de quem tem esta hipertensão que estávamos a falar antes, o meu caso, era já ter tido um belíssimo incidente cardiovascular e ser uma memória, espero que feliz, para os meus filhos, não? Portanto, a medicina consiste justamente em contrariar a natureza e apavora-me um pouco a maneira como se está a pegar uma discussão que sempre aconteceu em termos de saúde pública, no contexto do desenho e da implementação de campanhas de vacinação, e a tratá-la como vamos deixar correr. Pronto, mas é isto, é a minha opinião. Tiago Carvalho, muito obrigado, e muito obrigado a si que assistiu a este primeiro Assim Fala a Ciência. A ciência vai continuar a falar já amanhã com Rogério Colasso. Pela minha parte, até lá.